Olá, aqui Leandro Ruschel, diretamente de Miami, para comentar novas revelações feitas pela Vaza Toga, aquela série de matérias que estão sendo publicadas na Folha, de autoria do Glenn Greenwald, sobre o material que ele teria tido acesso de comunicações internas de assessores do ministro Moraes, que mostram os bastidores de como foram feitas as censuras, os bloqueios de perfis na internet. Não só no âmbito das eleições, mas especialmente esse é o problema fora das eleições. E hoje, dia 19 de agosto, foi publicada uma matéria demonstrando o uso do TSE para investigar e embasar decisões de censura contra manifestantes brasileiros em Nova York. Vocês lembram que teve um protesto contra ministros em Nova York logo após as eleições? Pois bem, o TSE já não tinha mais o que fazer, depois das eleições. Não tinha mais poder, até aquele suposto poder de polícia. Mesmo assim, ele foi utilizado para identificar e justificar a censura contra esses manifestantes em outro país, nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. E isso não está correto. E os próprios envolvidos nessas discussões pareciam saber que esse procedimento não seria correto, não seria formal, não seria legal. Os principais pontos da matéria. 1. O Supremo teria utilizado a estrutura daquela assessoria de combate à desinformação do TSE para bloquear perfis que estavam divulgando protestos contra ministros em Nova York, fora do período eleitoral. E outra, protesto deve ser combatido com censura de quem se manifesta? Isso é coisa de democracia? Número 2. Os envolvidos parecem ter consciência da irregularidade. Segundo a matéria, o chefe de assessoria contra a desinformação teria respondido a um pedido de informações da seguinte forma, pedido de informações vindo lá de um assessor do ministro no Supremo. Bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções às urnas, pleito ou instituições. Fala só STF. E aí, o juiz lá, instrutor, braço direito de Moraes, lá no Supremo fala, eu passei para a delegacia da PF, e-mail e WhatsApp. Mas era de madrugada. Não viu até agora. Por isso tínhamos pensado fazer pelo TSE, dada a agilidade. Responde o assessor lá do TSE, só precisaria saber sobre a fundamentação a ser usada pelo TSE. Então, eles sabiam que não poderia ser usado o TSE, mas mesmo assim estava sendo utilizado. Ponto 3. Foi pedido relatório contra um empresário que protestava contra o ministro. Eduardo, por favor, preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado, disse o juiz assessor de Moraes ao Eduardo Tagliaferro, o assessor do TSE. Estou gravando ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora, não teremos material. Ele está com a filha. Eu já identifiquei ele, responde Tagliaferro. Em seguida, o assessor do TSE manda um print com os dados do empresário. Nesse momento, o juiz auxiliar de Moraes, Marco Antônio Vargas, agora o ministro assessor lá no TSE, também entra na conversa e pediu para não enviar a foto com os dados. Beleza, só não envia a foto que dá para ver que foi dado obtido pelo TSE, afirmou ele. Não, só enviei esses dados do detalhamento biográfico. Tranquilo, respondeu Ayrton Vieira. E vejam que só aí já joga por terra um dos argumentos dado pelos ministros, até mesmo pelo PGR, de que eram pessoas que já estavam sendo investigadas. Esse empresário, esses manifestantes, aparentemente não tinham nenhuma investigação contra eles no Supremo. Então, não aconteceu o que os ministros falaram naquela sessão em defesa desses procedimentos. Bom, ponto 4 aqui da matéria que chamou minha atenção. O assessor do TSE se posicionou contra o bloqueio de um cantor gospel, mas o juiz instrutor disse que o ministro já havia decidido. Nessa troca, é revelado que o ex-deputado Alexandre Frota estava participando do processo de seleção de alvos para censura, Deixa eu colocar aí na tela para você ver. Então veja, Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é um cantor gospel mais famoso e influente. Vai revelar católicos e evangélicos, como também outros cantores. Não seria melhor esperar um pouco? A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária,
sem pensar nas consequências, afirma ele. E aqui vem uma questão, né? Quem seria essa bruxa que ele coloca? Mas, enfim, como resposta, Ayrton Vieira informa que o pedido tinha partido de Moraes. O problema é que foi o ministro quem passou, depois recebido pelo deputado Frota. Paciência. Peraí, o que um deputado opositor a Bolsonaro está fazendo num procedimento de combate à desinformação no TSE, né, sendo utilizado pelo Supremo para censurar pessoas na internet? Como é que pode um deputado fazer parte desse procedimento? E mais, quem é que é a tal bruxa sem bom senso que é totalmente partidária? Nesse trecho fica escancarado, demonstrado que nós estamos falando de perseguição política, utilizando órgãos que supostamente deveriam ser órgãos de Estado, órgãos do judiciário, sendo utilizados para perseguir pessoas por manifestações políticas. E ainda de uma determinada vertente, de um determinado viés. Isso nos faz lembrar que todo esse processo de inquérito das fake news, de perseguição à direita, começou lá atrás com a ajuda do próprio deputado Frota, como ele mesmo gosta de falar em várias lives. E naquele momento, houve um racha no partido do presidente, quando ele tentava tomar as rédeas do partido, já que ele promoveu o partido, né? Era um partido minúsculo, que virou uma força justamente por conta do Bolsonaro. E houve uma briga interna entre Bolsonaro e Luciano Bivar, que era o presidente do então PL. E nesse momento houve uma divisão. Houve deputados, como o próprio deputado Frota, a deputada Joyce Hasselmann, Nereu Crispim, que tomaram partido, tomaram lado do Bivar e passaram a utilizar a CPI das fake news e depois do inquérito das fake news como um instrumento de perseguição dos seus adversários dentro do partido, dos seus opositores. O próprio Nereu Crispim falou já que isso foi por conta dessa briga partidária e tanto a CPI quanto a investigação foi instrumentalizada por essa ala do partido, que passou então a utilizar esse inquérito para perseguir os seus opositores. E parece que fez isso, pelo menos, né, até logo após as eleições presidenciais, como esse material aí evidencia. Em que mundo um procedimento jurídico pode ser utilizado de forma completamente torta por opositores para calar pessoas pela internet, né? Mas é pior que isso que foi revelado. Numa matéria anterior, foi revelado um diálogo em que os dois ministros assessores do ministro Moraes, né, os dois juízes assessores, melhor colocando, eles demonstram indignação pelo fato do Alan dos Santos, o opositor, né, que está exilado aqui nos Estados Unidos, não ser extraditado. E olhem a gravidade do que é colocado. Em outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos como sacanagem. Ayrton, em seguida, afirmou, com certeza, por isso que esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Lembrando que ele está se referindo aqui à manifestação do Alan dos Santos contra os ministros lá em Nova York. E completa, dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Aqui já na fala do Marco Antônio Vargas, o juiz assessor de Moraes lá no TSE. Vejam a gravidade disso. Dois juízes assessores de um ministro da mais alta corte do país falando em jagunços, pegando na marra um brasileiro fora do país, está exilado, colocando no avião para ele ser preso, ainda chamando de idiota, né? Um juiz não pode tratar um alvo, um réu, um investigado dessa forma. Essa é a base do direito. E a gente lembra como é que foi todo esse caso. O Alan dos Santos teve um órgão de imprensa, ele tinha um órgão de imprensa, um órgão de mídia que tinha mais público do que Globo News, do que CNN, do que essas grandes empresas, né, de mídia, e foi essa empresa fechada por uma decisão do ministro. Ele pediu asilo nos Estados Unidos e desde então está sendo perseguido. E a prova que há uma perseguição política é o fato que nem mesmo a Interpol e nem mesmo o governo americano, e essas mensagens aí mostram isso, aceitou colocar o Alan numa lista, né, na lista vermelha da Interpol, ou no caso dos Estados Unidos, de prendê-lo e extraditá-lo. Os americanos foram mais abertos, até dizendo que não viram crime no que ele falou, porque há liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Ele estava apenas fazendo manifestações políticas. E eles, nessas conversas que a matéria mostra, fazem uma especulação sobre, não é uma questão de cometer ou não crime, aqui é uma questão política.
o governo americano não quer criar uma confusão com o governo brasileiro, na época era Bolsonaro. Isso pode mudar com a chegada de Lula ao poder. Só que mesmo com a chegada de Lula ao poder, ou seja, tendo um presidente de esquerda no Brasil, um presidente de esquerda nos Estados Unidos, não houve movimentação da justiça americana para extraditar o Alan. E o pior, né? Agora, uma nova investigação e um novo pedido de prisão foi feito, e segundo a Bela Megali, do Globo, esse novo pedido de prisão, essa nova investigação, é uma estratégia para buscar a extradição do Alan num outro processo. Ele está sendo acusado, se eu não me engano, por ameaça contra um delegado, por corrupção de menores e por formação de quadrilha. Por quê? Porque ele, o Oswaldo Eustáquio, a filha do Oswaldo Eustáquio, entre outras pessoas, inclusive o Marcos Duval, o senador, teriam publicado a foto do delegado da PF que está à frente das investigações, e esse post inicial foi através da filha do Eustáquio, um dos exilados. Esse está exilado lá na Espanha, exilados políticos. Pois a polícia está acusando agora essas pessoas ali envolvidas em corrupção de menores, por conta da filha do Eustáquio ter feito essa manifestação, inclusive indignada, né, com a perseguição ao próprio pai. Isso seria, então, a prova de uma quadrilha que estaria corrompendo menores e que estaria fazendo ameaças ao deputado por postar a sua foto, né? E esse caso escalou e gerou uma outra crise gigantesca. Foi no âmbito dessa investigação que houve um pedido de mais censura, mais dados de usuários do Twitter, e o Twitter se negou a oferecer esses dados porque esses dados seriam de pessoas que são usuários do Twitter fora do Brasil. No caso, na Argentina e nos Estados Unidos, segundo a própria empresa. Por não ter oferecido esses dados que foram questionados, e o Twitter alega que não pode fazer isso porque feriria leis internacionais, e a lei americana e a lei argentina, o ministro Moraes aumentou as multas contra a empresa e ainda ameaçou prender a representante legal do Twitter, do X, né? Hoje ex-Twitter, hoje X, no Brasil. E aí, reagindo a esse pedido, o X fez aqui um post público dizendo que estava deixando o país, né? Porque houve esse pedido, né? Noite passada, Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprindo suas ordens de censura. Fez isso com uma ordem secreta que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar dos inúmeros recursos ao Supremo não terem sido ouvidos, e de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens, e da nossa equipe brasileira não ter essa habilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo na plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar as operações no Brasil com efeito imediato. O serviço X continua disponível para a população brasileira. Estamos absolutamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusiva de Alexandre de Moraes. E ainda encerra a nota da seguinte forma: suas ações são incompatíveis com o governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. É uma nota bastante dura. O Elon Musk postou a mesma informação e comentou, né, em inglês: a decisão de fechar o escritório no X do Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as demandas, entre aspas, ilegais de censura secreta e entrega de informações privadas ao ministro, não haveria como explicar nossas ações sem sentir vergonha, né? E hoje a Gazeta do Povo traz uma matéria afirmando que esse pedido para prender a executiva com a presunção de má-fé, né, e aumento de multa foi baseado num erro da própria equipe do ministro, segundo o jornal, que teria enviado a intimação para uma pessoa errada inicialmente, já que essa pessoa que inicialmente foi contactada não era mais representante legal da empresa há 4 meses. Isso pode ser visto num dado público que é no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Depois foi enviada uma intimação por um e-mail de uma pessoa que supostamente seria a nova representante legal no Brasil, mas o e-mail estaria errado, segundo a reportagem aqui da Gazeta do Povo. E aí, juristas ouvidos pelo jornal dizem que é abusiva a decisão de pedir a prisão com base numa falta de resposta, já que esses erros teriam sido cometidos pela própria assessoria do ministro. Enfim, agora há essa possibilidade do próprio X ser bloqueado no Brasil por conta dessa decisão de não ter um representante legal, e a gente perderia talvez a única ferramenta no Brasil que está comprometida com a liberdade de expressão, né? E isso parece não ser um problema para os ministros. O presidente do tribunal, Barroso, já deu uma entrevista dizendo que empresa que não respeita a justiça brasileira, que não segue as decisões,
não pode operar no Brasil. Então essa é uma grande possibilidade, né? E a gente vai caminhando a passos largos para cada vez mais autoritarismo, menos devido processo legal, menos direito de defesa. E a gente vê, né, de maneira espantosa nessas revelações como essas decisões são feitas. Hoje tudo é digital, nossa vida é digital. Boa parte das nossas vidas nós vivemos na própria internet, né? Trocando informações, conversando com as pessoas, desenvolvendo nosso trabalho. Hoje uma das profissões mais em voga no Brasil e no mundo é de influencer. E se você bloqueia um perfil, se você censura uma pessoa nas redes, de uma certa forma você está prendendo essa pessoa. Você está já dando uma sentença, né, de privação de liberdade digital para essa pessoa, contra essa pessoa. E é chocante ver como essa censura é promovida entre as pessoas que deveriam ter muito cuidado com isso, de maneira até assim divertida, né? Eles rindo ali, trocando piadinhas, enquanto fazem essa censura, sem seguir os procedimentos, né? Lembrando que no Brasil, esses procedimentos que foram autorizados pelo TSE foi com base numa resolução muito nova, e fora do período eleitoral há toda, ou deveria haver, né, toda uma lógica para eventualmente tirar um post do ar. Você não pode, segundo o Marco Civil da Internet, tirar um perfil inteiro do ar. Você pode tirar um post específico do ar, porque senão você estaria cometendo censura prévia. E o curioso é que o próprio ministro fala isso lá em 2020, quando começou, né, a primeira onda de bloqueio de perfis ou de posts, que não seria censura prévia porque as pessoas estariam livres para abrir uma nova conta e voltar a postar. E hoje a postura é completamente diferente. Se tira uma pessoa do ar e se ela simplesmente abre uma conta para novamente falar alguma coisa, isso é considerado desacato. E novas multas seguem, e novas decisões seguem. Então, é realmente, mesmo sabendo de tudo que tem acontecido, né, e acompanhando, é chocante perceber a maneira que isso tudo está sendo feito, né? Felizmente, o Brasil vai tendo cada vez menos liberdade.